Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Até aqui Deus nos ajudou. Até aqui Deus nos sustentou. Até aqui foi a poderosa mão do Senhor Jesus. Se não fosse a mão do Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Por mais um dia estarmos na sua presença. E hoje estamos consagrando ao Senhor o nosso mês de março, o mês 3 do nosso janeiro profético. E cremos que o Senhor tomará o governo e a direção de nossas vidas em todo este ano. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus, entregamos ao Senhor, Pai, as nossas vidas. Entregamos ao Senhor o governo, Senhor, das nossas vidas em Tuas mãos. Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma forma gloriosa, de uma forma extraordinária. Que o Senhor venha operar e fazer, Senhor, aquilo que o Senhor, aleluia, tem preparado para nós, pois a Tua vontade, ela é soberana nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Antes de nós começarmos aqui a nossa live, eu queria contar uma experiência que eu tive com o Senhor. E eu acredito que Deus, Ele vai falar com você também. Toda vida que eu tenho uma experiência que o Senhor manda eu compartilhar, eu tenho uma certeza que através do que eu vivi, Deus vai falar com alguém. Porque o Senhor falou comigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No mês de dezembro agora, aqui na minha cidade chegam os parques. Aqueles parquezinhos, sabe? Trenzinho, barca, roda gigante, carrinhos de bate-bate. E eu fui levar a Aksa Rabi para esses parquinhos para andar. E a Aksa Rabi queria andar nos carrinhos de bate-bate. E um monte de criança, só que crianças de 8, 10, 7 anos, 11 anos, 12 anos. E a Axela não consegue colocar o pezinho ali onde você coloca para levantar a alavanca e o carrinho andar. Tudo bem, então, eu fui com ela, coloquei o meu pezinho lá e a Axela dirigindo aquele carrinho. E nós ali se desviando dos demais carros. Preste atenção. Nós lá dentro, desviando dos carrinhos, porque nós não queríamos bater nos carrinhos. Então, a nossa posição era desviar de todos aqueles carrinhos. Só que, de repente, aqueles meninos se juntaram. E eles vieram em nossa direção. Em direção minha e da Aksa Rabi. E quando eles vinham em minha direção, eu desviava para não bater neles, sabe? Eu desviava para não bater neles. Mas quanto mais eu fugia, mais eles corriam atrás de nós. E dali eu disse, tem algo aqui que Deus quer me passar. Porque eu presto muita atenção nos ambientes, nas coisas. Porque Deus, Ele fala conosco de várias formas e de várias maneiras. E eu estando naquele local, o Senhor falou assim, filha, tem hora que não é para fugir. Tem hora que é para contra-atacar. Tem hora que é para ir de frente. Porque muitas das vezes nós fugimos. Porque não queremos enfrentar o que precisa ser enfrentado. E ali quando eu entendi que eu não deveria fugir, mas que eu deveria ir em direção a eles. Aí eles começaram a abrir caminho.
E o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração e o Senhor dizia assim, filha, quantas das vezes no momento de ir para cima no jejum, de ir para cima na oração, muitos fogem. Muitos não se posicionam. Muitos largam o posto. Nós temos que entender, aleluia, o que Deus quer de nós para aquela situação. Porque muitas das vezes nós estamos usando de estratégias erradas. Eu estava usando de estratégias erradas. Qual era a estratégia? Eu estava fugindo. Eu estava tentando ali entrar no meio deles, enquanto eles estavam vindo com toda a força para cima de mim. E muitas das vezes, dentro de situações que eu quero que você preste atenção no que Deus está falando. Muitas das vezes, dentro de situações, nós estamos se posicionando errado. Nós estamos indo para lados que não é para nós irmos. E o Senhor está dizendo, tem muita gente que dentro das situações não estão fazendo, aleluia, o que é para ser feito. Não estão agindo como é para agir. Aleluia. E chegou o tempo de você prestar atenção nos comandos de Deus. De você prestar atenção naquilo que Deus está lhe direcionando. Porque tem coisas que não é para você fugir. Tem coisas que são para você enfrentar. E o Senhor falava ao meu coração, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quantas das vezes nós fugimos e não resistimos? Quantas das vezes a situação se repete pelo simples fato de nós não vencer? Porque quando a situação ela se repete na nossa vida é porque nós não vencemos. Aleluia. Quando nós resistimos, nós vencemos. E tem situações que precisa você resistir. Resistência. Deus, Ele quer que você tenha resistência. Você não vai parar. Você vai ganhar resistência. O que está vindo para a tua vida não é para te envergonhar, não é para te parar, mas é para que você ganhe resistência dentro dessa situação a qual você está vivendo e você está passando. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós ganhamos resistência, quando a mesma situação, possa ser que se repita, possa ser que não, ela não tem o mesmo impacto. Por quê? Porque nós ganhamos resistência. Tem situações que você passou lá no passado, que se você passar hoje não vai ter o mesmo efeito, não é verdade? Por quê? Porque você ganhou resistência. Tem coisas que te afligiam lá no passado, mas se você passasse hoje, elas não te afligiriam. Por quê? Porque você ganhou resistência. Aleluia. E o Senhor diz para você, eu, o Senhor, estou te dando resistência. Eu, o Senhor, estou, aleluia, colocando sobre ti uma resistência, uma capacidade. Você não vai fugir, porque eu não lhe chamei para ser covarde. Você vai enfrentar, você vai vencer. Você vai vencer, porque não é a força do teu braço, mas é a mão do Senhor, aleluia, que te sustentará. É a mão do Senhor que vai te sustentar. Sabe o que é que o Senhor manda eu te dizer aqui? Eu vou te sustentar. Eu vou te sustentar. A resistência que tu vai ganhar será muito, aleluia, forte. Porque ninguém vai te tirar, aleluia, do lugar que eu te colocar, diz o Senhor.
Eu ia aqui falar outra palavra, mas você sabe que nós não se mandamos. Quem manda em nós é o Senhor. Tá aqui, ó, marcadinha. Mas o Senhor tá me levando em outra direção. Aleluia. E eu preciso obedecer o que o Senhor, aleluia, está mandando eu fazer. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram encontrá-lo na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Nós vemos aqui, aleluia, que Jairo chega até Jesus. E ele chega fazendo um pedido a Jesus. E qual era este pedido? Jesus, venha comigo, minha filha está morrendo. E eu preciso que o Senhor coloque as mãos sobre ela. Aleluia. Jairo tinha a convicção que se Jesus fosse até a sua casa e colocasse as mãos sobre a sua filha, ela sararia. Aleluia. Só que no meio do percurso acontece muita coisa. E o interessante de tudo é que Jairo chega primeiro. Jairo chega primeiro. Mas até Jesus chegar na casa de Jairo, há um percurso a ser percorrido. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue aqui aparece. E agora quem chegou em primeiro passa a ser segundo. Aleluia. E a mulher do fluxo de sangue chega até Jesus. Só para nós entrarmos dentro do texto e ir até a palavra que o Senhor quer liberar sobre as nossas vidas, eu preciso narrar a história. A mulher chega, aleluia, até Jesus. Jairo, que chegou primeiro, agora passa para segundo. Só que com Jesus não tem esse de primeiro e segundo. Porque para Jesus a matemática é diferente. A Bíblia vai nos dizer que os últimos são os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus ali socorre aquela mulher. Aleluia. No meio do caminho, indo para a casa de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ela, aleluia, ficou curada porque tocou na orla de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que no meio do percurso acontece um contratempo. Tem muitos contratempos que acontecem no meio do percurso. E isso vem para nos desanimar, isso vem para nos parar. Isso vem para que nós venhamos perder a fé. Talvez você chegou até aqui hoje, aleluia, e talvez a sua fé esteja, aleluia, bem pouquinho. Talvez você não acredite em muita coisa. Talvez você, aleluia, não espera mais muitas coisas, aleluia. Porque quando nós falamos, seja feita a vontade de Deus, aleluia, é porque de fato, aleluia, nós perdemos a esperança de acontecer do jeito e da forma que nós pedimos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando nós temos esperança, quando nós temos fé, aleluia, nós começamos a orar e a dizer para Deus: faz assim, Senhor. Faz dessa forma, Pai. Faz desse jeito. Mas quando nós estamos, aleluia, no limite da dor, no auge do desespero, aleluia, o que nós sabemos pedir é: faz a tua vontade. Porque não suportamos mais. E no meio deste percurso chega uma grande notícia. E que notícia é essa? Uma notícia que não era tão boa. Uma notícia que era desagradável. Uma notícia, aleluia, que não era favorável. Eu não sei qual foi a notícia que chegou até você. Mas eu quero dizer algo da parte do Senhor. Não é a notícia
circunstância, aleluia, que vai ditar o final da tua história. Não é o que tu recebeu que vai determinar o final da tua história, porque o final da tua história, aleluia, será decretada pelaquele que conhece a tua vida, pelaquele que muda a situação, pelaquele que transforma, aleluia, pelaquele que vira página, pelaquele que chega, aleluia, para mudar de uma hora para outra e que faz as coisas inesperadas acontecer. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer, não é a má notícia, não é o que tu recebeu, não foi aquilo que te entristeceu, mas é aquilo que eu determino, diz o Senhor. Oh, riacalabarabarabarras. Oh, riaxerererebarabaxerecalabarabarabas. É aquilo que eu determino, diz o Senhor. Porque o Senhor me diz que chegou pessoas aqui que receberam palavras. Que chegou pessoas aqui que receberam decretos. Que chegou pessoas aqui que não sabem mais o que fazer. Aleluia. Mas enquanto Jesus estava indo neste percurso para a casa de Jairo, aconteceu aleluia, muitas alterações. Aleluia. Mas mesmo assim, aleluia, o Senhor fez o que ninguém esperava. Você está preparada para viver o que ninguém espera? Você está preparada para ter o que ninguém espera? Você está preparada para que Deus cumpra na tua vida, aleluia, tudo aquilo que Ele te prometeu? Porque o Senhor, Ele não brinca de prometer. Coloca uma coisa na tua cabeça: quando o Senhor, Ele fala, está falado. E a palavra dele não volta atrás. E o Senhor está dizendo para você, você precisa entender, confiar e crer. E crer que eu faço, e crer, né, que a subderra. Aleluia, que eu sou Deus, que muda o decreto, circunstância, situação, tempo, aleluia, clima. Paro quem for preciso parar. Mas a minha vontade é a que prevalece. Mas a minha vontade, aleluia, é a que acontece. O Senhor manda dizer para ti, não olha, aleluia, para o que está, aleluia, em tua volta, mas fixa os teus olhos em mim, na promessa e naquilo que eu determinei. Porque ainda que antes que existisse dia, eu já era, e não tem quem possa escapar das minhas mãos, diz o Senhor, e agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a minha vontade, diz o Senhor. Aleluia. Marcos 5:35. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Você vê que chega uma notícia que não é favorável. Você vê que chega uma notícia que não é boa. Mas sabe o que é que o Senhor diz para Jairo? Jairo, não tenha medo. Tenha fé, Jairo, não temas. Aleluia. Sabe por quê? Porque era um pai que estava recebendo uma notícia de que a sua filha estava morta. Agora, a menina não estava mais doente. Agora, a menina já tinha morrido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui chegam os empregados dizendo para ele não importunar mais Jesus. Era como se eles dissessem assim: desista. Não tem mais solução. O que você ia fazer, aleluia, já não faz mais sentido. Porque a menina já morreu. Só que Jesus, sabendo o que se passava dentro do coração de Jairo, diz para Jairo: não temas. Aleluia. Tenha fé. Porque tem momentos e tem situações que a gente não deve temer. O que a gente deve ter fé.
Quantas pessoas já olharam para você e disseram: desiste, aleluia, tu ainda ora por esta causa, tu ainda busca dessa forma, tu ainda acredita, aleluia, mas eu quero dizer algo para você: não temas, tenha fé. Não temas, tenha fé, aleluia, porque aquele que anda com Jesus, aqueles que andam com Jesus, aleluia, nunca serão, aleluia, envergonhados, nunca serão frustrados, porque Deus não frustra. Embora não aconteça da forma que nós queremos, acontece exatamente do jeito que Deus quer que aconteça. Não aconteceu da forma que Jairo esperava. E eu quero dizer algo aqui para você. Não vai acontecer do jeito que você espera, não. Aleluia. Vai acontecer do jeito que Deus planejou. Sabe por quê? Porque o que Jairo esperava era que Jesus fosse lá, colocasse as mãos sobre a sua filha e curasse. Mas o que o Senhor ia fazer não era isso. O Senhor ia fazer algo maior. Às vezes as coisas saem do nosso controle, porque o que Deus vai fazer é algo maior. Às vezes as coisas saem do nosso controle, porque o que o Senhor vai operar é algo muito grande. E muitas das vezes nós não entendemos quantas curas Jesus já não tinha feito. Aleluia. Quantas curas Jesus já não tinha operado. Muitas curas. Mas o que o Senhor iria fazer na vida de Jairo era algo muito maior. Talvez ele se sentiu frustrado. Talvez ele se sentiu frustrado quando ele recebeu aquela notícia. Como assim? Eu estou indo com Jesus e recebo uma notícia dessa. Eu estou andando com Jesus e recebo uma notícia dessa. Quantas pessoas, aleluia, estão dessa mesma forma, porque diz: eu estou orando, eu estou buscando, eu estou andando com Jesus, eu estou na direção, eu estou fazendo tudo certo. E parece que as coisas, em vez de andarem, cada vez mais elas ficam presas. Cada vez mais, aleluia, parece que está dando, aleluia, errado. Cada vez mais está indo de mal a pior. E tem coisas que, de fato, elas pioram para depois melhorar. Nós vemos aqui algo piorando na vida de Jairo. Mas ele não esperava, aleluia, o que Jesus tinha preparado para ele. E eu quero dizer algo de Deus para a tua vida. Aleluia, você não tem, aleluia, noção, dimensão, aleluia, do que Deus tem preparado para você. Anaia sobre ereia. O Senhor fala comigo, o Senhor diz assim: ela conjecturou uma coisa, aleluia. Ela pensou de um jeito, oracaia subderiarras. Mas eu, todavia, vou fazer muito mais. Todavia, eu vou fazer muito mais. Aleluia. E o Senhor manda dizer para ti: ainda há esperança, não é o fim. Ainda há esperança. Não é o fim, diz o Senhor. Tu crê? Pois declara aí: ainda há esperança. Não é o fim. Porque é o código para o nosso mês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o código para o nosso mês de março. Ainda há esperança, não é o fim. Ainda há esperança. Não é o fim. Sabe por quê? Porque não é a notícia que determina o final, mas é a vontade de Deus que prevalece. E quando Jesus, ele fala, aleluia, para ele não temer e para ele ter fé,
Jesus já sabia o resultado final. Eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Há um resultado final dentro dessa situação que não vem pela mão do homem, mas vem pela mão do Senhor. Há um resultado final dentro dessa situação que não vem pela mão do homem, mas vem pela mão do Senhor. Aramando Yaha sobre. Tem coisas de que me sobre que eu, o Senhor, permito acontecer. Sabe para que eu permito acontecer? Aleluia, porque tem coisas que precisam ser reveladas, tiradas. Tem coisas que precisam ser colocadas no lugar. E eu, o teu Senhor, vou colocar no lugar o que precisa ser colocado. Por isso que algumas coisas, aleluia, sai do teu controle. Porque, aleluia, se tivesse no teu controle, tu não teria coragem de fazer. Tu não teria coragem de pôr limite. Tu não teria coragem, aleluia, de fazer. E tem coisas que eu arranco o controle da tua mão, aleluia, para mim fazer, porque você não teria coragem de exercer, de fazer e de colocar no lugar o que precisa ser colocado no lugar. Aleluia. Marcos 5, aleluia, 37. Jesus deixou que fosse com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que é que todos estão chorando? E tanta confusão. A menina não morreu, ela está dormindo. Aleluia. Você vê aqui que quando Jesus entra dentro da casa de Jairo, há uma confusão. Aleluia. E tem coisas que precisam ser colocadas no lugar. E não é todo mundo que participa, aleluia, de algo que é, aleluia, reservado. De algo que é selecionado. Tem coisas que o Senhor, ele opera, aleluia, em conjunto. Ele opera para muitos ver. Mas tem coisas que o Senhor opera para que poucos vejam. Porque tem gente que quando vem, aleluia, em vez de trazer paz, em vez de trazer leveza, em vez de orar para que aquilo ali aconteça, acaba atrapalhando. Acaba duvidando. Aleluia. E Jesus aqui, a primeira coisa que ele faz ao entrar na casa de Jairo, aleluia, é perguntar porque todos estavam chorando. Aleluia. Porque existia uma confusão. E essa confusão, ela precisava ser cessada. Aleluia. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem junto. E os 3 discípulos e os pais da menina entrou no quarto onde ele estava. Você vê aqui que Jesus manda todos saírem. E seleciona para estar quem era necessário. Existe uma seleção de Deus, preste atenção. Ai, porque tem milagres que não vão ser com todos. Tem milagres que vão ser com selecionados. Jesus chega dentro da casa de Jairo, colocando por terra uma confusão, colocando o limite, estabelecendo o limite aonde precisava ser estabelecido. E sabe o que é que o Senhor fala comigo?
Hoje eu estou entrando dentro da tua casa para colocar limite aonde precisa de limite, para estabelecer limite aonde precisa de limite. As coisas não vão mais ficar do jeito que elas estavam. Toda esta confusão vai ser cessada. Eu vou tirar quem é preciso ser tirado. Vai ficar quem é necessário. Tem gente que só vem para estar, aleluia, observando. Tem gente que só entra para querer saber das coisas e sair falando. Outros querem saber se tem algo dando errado. Outros querem entrar, aleluia, para estar levando e trazendo. Mas o Senhor manda dizer para você: eu sou Deus que visita a tua casa. Eu sou Deus que vou colocar o limite aonde precisa ser colocado e fazer aquilo, aleluia, que você não tem coragem de fazer. Porque aqui você não vê Jairo colocando limite, você vê Jesus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós colocamos para dentro quem não é para estar dentro. Muitas das vezes nós pegamos com as mãos o que não é para nós pegarmos. Mas ainda bem que nós temos Jesus, aleluia, para fazer aquilo que nós não temos capacidade de fazer. Quando Jesus vai colocar limite, eles ficam caçoando. Sabe por quê? Porque quem não quer ser repreendido começa a caçoar. Quem não quer ser repreendido começa a se levantar. Porque de fato estava ali por conveniência. Muitos, aleluia, estavam ali se alegrando e nem ele, aleluia, sabia. Arabaia, subdeguiaia. E o Senhor diz: tem muito que se alegra. Tem muito que estão sorrindo por dentro enquanto tu está chorando. Tem muitos, aleluia, que estão vendo o teu desespero, mas estão se alegrando. Mas eu conheço o coração, diz o Senhor. E por isso há um limite. E eu estabeleço este limite. Eu estabeleço o limite. Estou eu colocando o limite aonde tu não tem coragem. Estou eu fazendo o que tu não tem coragem de fazer, diz o Senhor. Porque tu pensa que as coisas vão ficar assim? Não vão, não. Aleluia. E esses, aleluia, que ouviram a notícia, que viram a menina, aleluia, morrendo, aleluia, eles foram tirados, aleluia, eles foram tirados para fora. Por quê? Porque ia atrapalhar. E sabe o que é que o Senhor manda te dizer? Pega aqui, olha só esse código, o código que Deus manda te entregar aqui. Quem vier para atrapalhar, eu arranco, eu tiro do meio, eu tiro da frente. Quem vem, aleluia, pensando que vai atrapalhar, que vai intervir, que vai trazer problema, que vai vir para tentar arrumar picuinha, que vai vir para tentar fazer, aleluia, manipular ou querer intervir na minha vontade para de alguma forma gerar inconveniência, eu arranco do meio, diz o Senhor. Riamanduia sopeca. Ramanduia semideia rabaraba. Niacamandu que me dea sobria. Não fica. Harabachei que manduia se. Não fica, não permanece, porque quem não deixa sou eu, diz o Senhor. Quem não deixa sou eu. Ainda que queira ficar, eu afasto. Ainda que queira se infiltrar, eu tiro. Eu conheço o coração que vais deiria sobre que me dia sobre arabarabas, que vós não conhece. Remedi que me sobre berebas. Aramanto que me dia sobre darabas. Porque eu vejo o que tu não vê. Eu contemplo, aleluia, o que tu,
aleluia, não contempla. E as coisas não vão terminar do mesmo jeito. Porque quando Jesus ele está dentro da causa, entra dentro da casa, as coisas mudam. Aracamandu e a sépia. Talvez, aleluia, dentro da tua casa, aleluia, esteja uma confusão. E eu não falo só casa física, mas também física. Eu falo das duas formas, casa física, casa espiritual. Aleluia, talvez esteja uma confusão, mas eu quero dizer algo da parte do Senhor para a tua vida. As coisas não vão ficar dessa forma e as coisas não vão terminar, aleluia, desse jeito. Muitos que estavam ali, aleluia, duvidaram. Até os empregados pediram para ele não oportunar mais Jesus, aleluia. Só que sabe o que é que eu acho mais lindo? É que a Bíblia vai dizer que Jesus estava indo para a casa de Jairo, ou seja, andando. E mesmo com a notícia que Jairo recebeu, preste atenção. Eu quero que você entenda o que Deus está passando aqui. Mesmo com a notícia que a filha estava morta, se eles estavam andando para ele chegar lá, eles continuaram o quê? Andando. A notícia não parou Jairo. Sabe por quê? Porque quando ele recebe a notícia, aleluia, que não tinha agradado o seu coração, que tinha lhe entristecido, Jesus vem com a palavra de ânimo. Ei, não temas, tenha fé. Quantas das vezes tu recebeu uma notícia no meio do percurso de algo que tu estava fazendo, que tu estava alegre, aleluia, que tu pensava que ia dar certo e vem algo para te entristecer. E ali tu quer parar, tu quer desistir, Jesus diz, não desista não. Jesus diz, nem não para não. E você vê, mesmo com a má notícia, Jairo continua andando. Mesmo com a má notícia, Jairo continua caminhando. Sabe o que é que Jesus manda eu te dizer hoje aqui? A má notícia não vai te paralisar. A má notícia não vai te parar. A má notícia não vai fazer você estagnar. Arabaraba sobre que mas continua andando, continua caminhando, continua indo. Sabe por quê? Aleluia. Porque o final da história é diferente. O final da história é diferente. Se ele tivesse parado no meio do percurso, o final da história não teria sido diferente. Mas por ele perseverar, por ele continuar, a história não termina do mesmo jeito. Eu quero dizer para ti, ei, tu já caminhou demais, tu já andou demais, aleluia, tu já foi longe demais. Tu não vai parar no meio do percurso, tu não vai ficar no meio do caminho. A história vai ser diferente, o final vai ser diferente, ainda há esperança, não é o fim. Aracamandu e a sépia. Para muitos ali era um decreto de fim, para muitos ali era um decreto, aleluia, do final. Mas eu sirvo a um Deus que pega o final e transforma em recomeço. Eu sirvo a um Deus que muda história. Eu sirvo a um Deus que levanta do pó necessitado. Eu sirvo a um Deus que muda história. Oriacamando e a sépia. E a última palavra não é a má notícia. A última palavra vem daquele que, aleluia, tem o controle da tua vida. Rimidi a subdehai. Ramando que me ayaha. E ele diz para ti, eu sou aquele que mudo a história. Eu sou aquele que transformo, aleluia, a derrota em vitória. Quantas pessoas, aleluia, querem se alegrar com o que deu errado. Quantas pessoas querem zombar com o que não aconteceu. Quantas pessoas estão, aleluia, querendo ver o fracasso. Para abrirem a boca e dizerem, eu não disse. Para abrirem a boca e dizerem, eu falei. Aleluia.
Mas eu quero dizer algo para você. O Deus que te sustenta é o mesmo que vai silenciar a boca dos teus acusadores. Araganduiaceia. A boca dos teus acusadores, dos teus, aleluia, é o mesmo. Rimidiaceia, aramando quemia. O Senhor diz, vou eu silenciar. Aleluia. Porque tem pessoas rindo, minha filha, da situação. Tem pessoas se alegrando da situação. Mas eu sou Deus que te contemplo. Oramando e arrasou. Eu sou Deus que te vejo e digo para ti, as coisas não terminarão dessa forma, as coisas não terminarão desse jeito, porque eu, o Senhor, mudo, aleluia, a situação, para que todos vejam e saibam que foi eu, o Senhor, que fiz, que foi eu, o Senhor, que mudei, que foi eu, o Senhor, que transformei, que foi eu, o Senhor, e aqui operei e vou eu operar. Vou eu operar porque vai ter milagre dentro dessa situação, tu crê? Tu crê que Deus vai transformar essa tristeza em alegria e esta dor que tu tá vivendo hoje em testemunho? Porque o Senhor te diz, eis que eu te vi. Aleluia, dentro do teu quarto, ajoelhada, chorando, reclamando e pedindo ao Senhor misericórdia que, aleluia, aleluia, ele intervisse. Aramando que me dia sépia. E o Senhor manda dizer para ti, as tuas lágrimas, aleluia, nenhuma caíram no chão. Eu, o Senhor, te fortaleço e digo para ti, eu sou o Senhor que muda situações e que altero finais. Altero finais, e eu vou alterar o final. O Senhor manda dizer para ti, não vai terminar deste jeito, não. Não vai terminar desta forma, né? Não vai terminar dessa forma, mas vai terminar diferente, porque sou eu o Senhor que faço, sou eu o Senhor que mudo, sou eu o Senhor que altero, sou eu o Senhor que transformo. Você tá chorando, mas você vai sorrir, porque eu vou enxugar dos teus olhos essa lágrima, eu vou enxugar dos teus olhos estas lágrimas, diz o Senhor, meu Deus. Deixa eu entregar aqui algo. Aleluia. Se eu não entregar, eu me esqueço. Aleluia. O Senhor vai enxergar, aleluia, o Senhor vai enxugar dos teus olhos a lágrima. O coração de um pai estava triste, porque sua filha, aleluia, tinha falecido. Mas aquilo que era tristeza, Deus iria transformar em testemunho. Aquilo que era lágrima, Deus ia transformar em alegria. E a Bíblia vai nos dizer em Marcos 5, versículo 42. Vou ler do 41. Marcos 5, versículo 41. Que diz assim, pegou-a pela mão e disse, Talita cumi. Isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, aleluia, que tinha 12 anos, levantou-se, começou a andar e todos ficaram admirados. Olha só o que acontece agora. A menina que outra hora estava, aleluia, morta, agora recebe uma palavra. Aleluia, a filha de Jairo recebe uma palavra. O Senhor fala com esta menina, aleluia, em aramaico, que quer dizer Talita cumi. Talita cumi não era o nome da menina, tá? Muitas pessoas
pensa que o nome da filha de Jairo era Talita Cume, mas Talita Cume não era o nome da filha de Jairo. Aqui o Senhor está usando um dialeto em aramaico. Aleluia. E Jairo conhecia este dialeto, ou seja, tinha mais gente dentro do quarto. Mas quando Deus quer falar especialmente conosco, Ele usa um dialeto, aleluia, que só nós conhecemos. Ainda que esteja muita gente no ambiente, Jesus tem a forma certa de falar conosco para que nós venha entender, para que nós venha compreender. E Jairo sabia exatamente o que Jesus estava falando, embora tivesse outros discípulos ali dentro que não conhecesse esse dialeto, que não conhecesse essa língua, aleluia, mas Jairo conhecia, porque quando o Senhor, Ele quer falar conosco, Ele fala em uma linguagem que nós sabemos que Ele está falando conosco. Por isso que não limite a forma de Deus falar. Ele fala do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Sabe por quê? Porque com quem Ele está falando está entendendo, com quem Ele está falando está recebendo, com quem Ele está falando, aleluia, Ele está testificando. O Senhor estava dizendo: ei menina, levanta-te, aleluia, porque ainda não chegou a tua hora. Eu quero dizer para você, o Senhor manda dizer para ti: vou eu levantar, eu vou colocar de pé aquilo que está caído na tua vida, aquilo que está caído na tua história. O Senhor muitas das vezes nos leva para dentro do quarto para falar conosco uma linguagem que só eu e você conhece. O Senhor está dizendo: ei, o quarto é a prova do choro. Ai, de que a subidei arama. O quarto, se o quarto falasse, não é, minha filha? Aramando e a subrequepene. Se o quarto falasse, quantas batalhas tu venceste aí dentro, quantas batalhas tu lutaste aí dentro. Anaia sobrequemene. Aleluia. Outra hora a menina que estava morta agora está o quê? Alamando e a sobre de que a menina se levantou. Eu quero te dizer que tudo que está caído na tua vida vai se levantar. Que tudo que está caído na tua vida o Senhor vai colocar de pé. Não vai ficar nada caído. Não vai ficar nada caído. Não vai ficar nada caído. Outro código. Não vai ficar nada caído. Ainda há esperança, não é o fim, não vai ficar nada caído. Deus vai levantar. O Senhor diz: por quem tu ora vou levantar, não vai ficar caído. Por quem tu apresenta vai se levantar, não vai ficar caído. Aramando e a xeriarabaraba. Ouria camando e a sébia. E aconteceu o quê? Aconteceu no mesmo instante. Aramando e a sébia. Aramando que me barabá. Foi no mesmo instante, não foi depois, não passou, aleluia, 3 dias, não passou um mês, foi no mesmo instante que a palavra foi liberada, foi no mesmo instante. Ei, decamando e aço. Tem coisas que serão rápidas. Sobredei camando e a sébria. Tem coisas que serão rápidas, tem coisas que Deus vai fazer logo. Deus não vai apenas cumprir, Deus vai antecipar. Anaia sobredecamia. Foi no mesmo instante. Tem coisas que será instantâneo, tem coisas que será rápida. E camanduia sobreterebas. O Senhor levanta, o Senhor, aleluia, coloca de pé. Estava morto. Ei, sabe o que é que Deus me revela que eu preciso entregar aqui? Tem alguém morto, espiritual, né? E a sobredecai. Tem alguém caído espiritual, aramando e a subdecai. Mas eu quero te dizer que Deus, aleluia, vai ressuscitar
Eu quero te dizer que Deus vai levantar. Eu quero te dizer que Deus vai colocar de pé. Anaiaia subieidea sobrecai. Que as tuas orações não têm ficado no chão não, viu? Não têm caído por terra não. Elas têm subido. Há um resgate de Deus, viu? E o Senhor manda dizer pra ti, eu ouvi a tua oração, é só pra tu saber. Eu ouvi a tua oração, é só pra tu saber, aleluia, que eu ouvi, aleluia, que nenhuma delas, aleluia, caiu por terra. Eu vou levantar, eu vou colocar de pé, eu vou ressuscitar. Tem gente que olha e diz, não tem mais jeito. Tem gente que olha e diz assim, desiste. Tem gente que olha e diz assim, abandona, porque não vai haver mudança. Mas o Senhor diz, ei, aleluia, não desiste não, porque a última palavra não é do homem, não é do homem, a última palavra é minha. Sou eu que determino, sou eu que determino, sou eu que determino, e eu estou determinando vida, eu estou determinando vida, eu estou levantando, eu estou derraceia, colocando de pé, vou deixar gente de boca aberta, porque pensava, aleluia, que não tinha mudança, mas eis que eu trago mudança, diz o Senhor, meu Deus. Eis que eu trago mudança, diz o Senhor. Deixa eu entregar algo aqui. Marcos 5, 42 e 43. Aleluia, eu vou ler o 42 só para você entender o que o Senhor fala. Aleluia, no mesmo instante a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Aleluia, e todos ficaram muito admirados. Aleluia, Jesus ressuscita a menina. Aleluia, começa a andar, fica de pé. As coisas acontecem o que? Rápido. Oh, aleluia, porque tem coisa que o Senhor faz acontecer. Aleluia, rápido. Então Jesus ordenou, aleluia, que de jeito nenhum espalhasse, aleluia, a notícia dessa cura. E mandou que desse comida à menina. Olha só, interessante, né? Jesus ressuscita. Jesus, aleluia, levanta. Mas agora há uma responsabilidade sobre os pais. Jesus manda que desse comida. Jesus diz assim, hoje tem promessas que eu estou levantando. Hoje tem promessas que eu estou colocando de pé. Hoje tem promessas que eu estou restaurando. Hoje tem promessas, aleluia, que estava esquecida. E eu estou trazendo a lembrança, aleluia, eu vou ressuscitar aquilo que estava morto espiritualmente, aleluia, eu vejo como se fosse, aleluia, uma terra, e eu vejo esta terra, aleluia, duas mãos cavando ela, e eu vejo o Senhor tirando projetos enterrados, eu vejo o Senhor tirando sonhos enterrados, eu vejo o Senhor tirando para fora tudo aquilo, aleluia, que você enterrou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que tem um segredo, Jesus te entrega vivo, Jesus te entrega ressuscitado, mas cabe a você, aleluia, alimentar, ou seja, cabe a você fazer com que a promessa permaneça de pé, cabe a você fazer com que a promessa, aleluia, permaneça alimentada, através da oração, através do jejum, através da busca. Arabanduia sobre de que me e eu quero lhe dizer algo, aleluia, o que Deus coloca hoje nas tuas mãos, Ele coloca com vida. O que o Senhor te entrega hoje, Ele te entrega com vida. Tinha coisas que você diz, eu não quero mais, e você enterrou, porque assim Deus revela, e o Senhor manda te dizer, não é o teu querer,
Não é o teu querer, é a minha vontade. Não é o teu querer, é a minha vontade. As coisas não são da tua forma. As coisas são do jeito... Ih, queimando e a sébia. As coisas são do jeito que eu quero. Tem coisas que tu abandonou. Anaia sobreidear. Mas digo para ti, até aquilo que tu abandonou, eu vou fazer voltar para tuas mãos. E eu não tô falando de coisas ruins, não. Eu tô falando de coisas que tu abandonou com medo de ser frustrada, com medo de ser decepcionada. Até quando, aleluia, tu acha que tu se manda? Até quando tu acha, aleluia, que tu pode ir contra a minha vontade e contender contra mim? Você não pode ir contra a minha vontade. Você não pode ir cheia contra o que eu quero, porque é a minha vontade que vai prevalecer na tua vida. É o meu querer. Anaia sobre é o meu querer que vai acontecer. Isso não vai terminar do jeito que começou. Uma grande mudança já está em movimento. Arabaia ceia não terminou. Aleluia, como começou. E tu acha que vai terminar as coisas? Aleluia, como começou. Ai, e a sebre. Deus mostra tu com a, aleluia, com a tristeza, com desânimo. Ei, deria sobre queimar. Ai, deia sobre. Mas o Senhor manda dizer para ti, porque tu, aleluia, deixa que o inferno te entristeça. Porque que tu dá ouvido àquilo que o inferno fala? Porque tu dá credibilidade o que não é para tu dar credibilidade. Ai, mulher, enquanto tu não silenciar estas vozes, enquanto tu não, aleluia, colocar limite no que precisa ser limite, o inferno sempre vai usar essas coisinhas para tentar te entristecer, para tentar arrasar o teu coração. Anaia sébia, ramando queimia. Sabe por que ele faz isso? Ele faz isso porque sabe, aleluia, que tem, aleluia, poder sobre o que ele faz. No momento, aleluia, que o inferno vê que não te atinge mais, ele não faz demais. O Senhor está dizendo, é tempo de você resistir, ganhar força, ganhar estrutura. Há uma estrutura de Deus, viu? Ramando que me há uma estrutura de Deus dentro dessa situação. Há uma estrutura de Deus. Há um de repente de Deus. Há um instante de Deus. Foi um instante. Sabe por quê? Porque quando o Senhor está dentro da casa, a casa nunca mais é igual. Quando o Senhor entra dentro da casa, a casa nunca mais permanece do mesmo jeito. E tu acha que a casa vai permanecer do mesmo jeito quando o Senhor, ele entra dentro dela? Não. Quando Jesus entra dentro da casa, a mudança. Quando Jesus entra dentro da casa, a transformação. Quando Jesus entra dentro da casa, aleluia, nada fica como antes. Sabe o que é que o Senhor manda dizer para você? Nada vai ficar como antes. Nada vai ficar da mesma forma. Nada vai ficar do mesmo jeito. Eu sou o Deus de mudança. Eu sou o Deus de transformação. Aquilo que estava morto foi entregue a Jairo com vida. O Senhor manda dizer para ti, aquilo que estava morto será entregue com vida nas tuas mãos. Oriaramandu e a sébria. Aquilo que estava morto será entregue decando e a sébria com vida nas tuas mãos. O Senhor manda dizer para ti a vida. Aleluia. A esperança. Aleluia. Vai ser entregue. Hanagaia seiando e a sobre. Aquilo que era choro vai se transformar em alegria. Aquilo que foi desespero vai se transformar em testemunho. O Senhor diz, vai haver paz. A casa pode estar assim, a confusão truando. Quando Jesus entra dentro da casa, coloca ordem. Vai haver ordem. Vai haver ordem na
casa. Aranagia soprecamando Iassé. Deus manda dizer, vai ver, ai de Iassou, vai haver ordem na casa. Ah, tá assim, ó, dei que assou predereva. Mas o Senhor diz, vai haver ordem, porque eu vou colocar ordem, vou colocar no lugar. Quando eu começar a mover, preste atenção. Quando eu começar a mover, aleluia, não interrompa, não coloque a mão, não peça misericórdia. Apenas confie que a minha vontade é boa, perfeita e agradável. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. Então não contenda com a minha vontade. Não queira impor, não queira dar jeito, não queira colocar a mão. Deixa eu fazer. Porque por muitas vezes tu pede mudança, mas quando eu vou fazer, aleluia, e começo a apertar, tu começa a querer intervir, colocar a mão, pedir pro socorro, levantar a campanha. Renaia sopredererebarabas. Reicamanduia sempre. Ai, o Senhor manda dizer pra ti, chegou o tempo de eu ajustar. E tu sabe de quem eu estou falando? Anaia Seia Maria. Vou eu fazer, vou eu operar, vou eu transformar, vou eu mudar, mas é necessário, aleluia, a minha mão toca até e quer menerrar sobre Arabarras, anuia séria, e digo para ti, só descansa o teu coração, porque guardado está, anaideia sobrecaia, guardado está, porque sou eu que guardo, sou eu que faço, diz o Senhor. Tu crê? Aleluia. Então diga, eu creio em nome de Jesus. Declara, eu creio, recebo. E vou deixar o Senhor agir. Aleluia, porque é Deus que manda. Oh, louvado seja o nome do Senhor